Uh, Depois de um testemunho como esse, né, depois de ver essa família fazendo esse relato aí, realmente é motivo de louvar, de glorificar, de bendizer o nome do Senhor pelos seus preciosos feitos, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Deus tem sido na nossa vida. E eu gostaria de informar, né, passar essa informação de que o nosso retiro de acampamento de jovens, previsto para o dia 1º de março, ainda está com as inscrições abertas. Tá? Então, você que é pai, que é mãe, que é avô, tio, eu incentivo você que tem um jovem na sua casa, eu incentivo você a conversar com esse jovem, a motivá-lo, a incentivá-lo para estar junto conosco nesses dias de acampamento, e que você também peça ao Senhor condições e capacitações financeiras para que você possa enviar esse jovem. Não diga, eu gostaria que ele fosse, mas eu não tenho dinheiro. Mas diga, Senhor, eu gostaria que o meu filho, meu neto, que meu sobrinho fosse, e eu preciso da tua ajuda na questão financeira. E eu creio, queridos, que Deus proverá. Deus proverá condições para que esse jovem possa estar ali. Nós vamos estar ministrando palavras que vão ajudá-lo no seu crescimento, na sua caminhada diária. Então, quero incentivar você, pai, mãe, motive o seu filho, motive o seu sobrinho, motive o seu neto, invista na vida dele, envie ele até aquele local. Eu creio que será tempo de bênção na vida desses jovens e você será muito bem sucedido por conta disso. Eu quero fazer uma pergunta também. Quem estava aqui na quarta-feira à noite? Quantos estavam quarta à noite? Algumas pessoas, né? Estivemos aí mais ou menos 10% do que estávamos aqui na quarta, né? Né, Lúcia? E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar também com você nessa manhã. E eu quero aproveitar para te fazer, aliás, não vou te fazer uma pergunta, eu vou pedir para você perguntar ao seu irmão. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse para ele, como você está? Pergunta para ele, como você está? Você prestou atenção na pergunta que foi feita a você? A pergunta que foi feita a você é, como você está? E é muito comum, irmãos, quando nos perguntam como você está, é muito comum que a resposta saia imediata. Vai tudo bem. E aí, como a resposta sai imediata, vai tudo bem? Você continua no mesmo estado emocional que você estava antes da pergunta. Porque quando alguém te pergunta como você está, é uma oportunidade excelente para você compartilhar o que se passa no seu coração, o que te preocupa, o que te alegra, o que te motiva, o que te constrange, porque a pessoa está perguntando como você está. E aí você pode dizer, olha, eu estou bem, propriamente dito, mas eu estou preocupado no meu coração com isso, com aquilo. Você tem a oportunidade de expressar. E é nesse sentido, na questão de responder às perguntas, na questão de pensar realmente como nós estamos, que eu quero compartilhar com você essa manhã e pedir a você que você faça essa avaliação pessoal do teu coração, essa avaliação pessoal do teu emocional, que você possa pensar realmente em como você está, como está o teu coração, como está a sua expectativa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16 fala sobre a ressurreição de Jesus.
E a partir do versículo 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho de um campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos nessa hora, Senhor, fala conosco. Deus, que o Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil, encontre em nossos corações condições favoráveis para que o Teu Espírito Santo ministre e fale no nosso coração, trazendo revelações, trazendo verdades ao nosso coração, e que ao entender essas verdades, possamos, Senhor Deus, nos posicionar diante do Senhor e na Tua presença. Com referência a mim, Deus, eu coloco a minha vida diante do Teu altar. Eu te peço, Deus, a direção e a condução daquilo que o Senhor tem para falar à Tua igreja. E nessa hora eu te ordeno, minha alma, aquieta-te. Aquieta-te e se deixa ser guiada pelo Espírito do Senhor. Eu te ordeno isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É muito interessante quando nós lemos e falamos sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que ele havia mencionado, nós vemos nos relatos do Evangelho, Mateus, Lucas, João, todos se referem, todos fazem menção da ressurreição de Jesus. Mas aqui em Marcos ele faz um relato breve, um relato dinâmico. Ele não se preocupa com detalhes, ele não se preocupa em trazer pequenos momentos em que possa clarear o nosso pensamento, mas, como todos nós sabemos e conhecemos um pouco sobre a ressurreição, ele faz uma observação aqui, um determinado ponto, no versículo 12, falando assim: depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E quando ele fala desses 2 que estavam de caminho para o campo, o evangelista Marcos se refere a 2 discípulos que, por conta da situação, por conta do momento vivido em dias anteriores, eles agora estão saindo de Jerusalém e indo para uma outra cidade. 2 discípulos que participaram, que caminharam com Jesus, que ouviram todas as orientações, que viram e experimentaram daquele tempo com o Senhor. Mas, queridos, quando eu olho para esses 2 discípulos,
Eu não faço críticas, pelo contrário, eu olho para eles dois e eu consigo observar, eu consigo ver na caminhada desses dois algumas características e alguns posicionamentos que é muito comum hoje, nos dias da igreja, no tempo atual. Eu convido você também a passar para o Evangelho de Lucas, e nós vamos ler um pouquinho também sobre esses dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. Como Marcos só fez menção, eu pego esse ponto que Marcos falou e compartilho com você sobre a caminhada desses dois homens. Apesar de Jesus ter se manifestado às mulheres, apesar de Jesus ter se manifestado a alguns daqueles que haviam caminhado com eles, Jesus também se manifesta a esses dois homens. Capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Queridos, eu olho para esses discípulos, e ao mesmo tempo que eu olho para eles, eu começo a pensar, eu começo a imaginar o que realmente se passava no coração desses homens. Esses homens estão saindo de uma cidade, movidos por um sentimento em seus corações. Movidos por um sentimento em seus corações, porque eles viram o que havia ocorrido dias atrás. Eles participaram daqueles eventos. E eu convido você a pensar um pouquinho nos eventos que aconteceram dias anteriores a esses discípulos estarem indo embora. Jesus, o Mestre, o homem que fez sinais, o homem que fez maravilhas, o homem que orientou, o homem que realizou tantas obras maravilhosas, e nós podemos enumerar a multiplicação dos pães, dos peixes, a pesca maravilhosa, a cura do endemoniado, a cura da filha de Jairo, e tantos outros que estão relatados e mencionados na Bíblia. Esse mesmo homem que essas pessoas aprenderam a admirar, que essas pessoas aprenderam a observar, que essas pessoas caminharam aprendendo, havia expectativas no coração desses homens. E de repente, esse homem que trouxe expectativa para o coração desses homens, e a expectativa que esses homens permitiu que fosse gerada por causa do caminhar, por causa do conhecer esse homem. Agora, este Jesus, ele é pego, ele é julgado, um julgamento baseado em cima de mentiras, baseado em cima de falsidades, baseado em cima de ciúmes, um julgamento motivado por insatisfações. Ele é julgado, ele é posto diante do povo, e por conta de uma cultura em que no dia da festa, da Páscoa, poderia ser solto alguém que havia sido preso poderia ser solto. E Pilatos, então, desejando soltar a Jesus, oferece ao povo: vocês querem que eu solte? Então, mais uma vez, o povo é incentivado, o povo é manipulado, e o povo é incentivado a escolher a Barrabás, um homem que, em dias atrás, se envolveu em um problema, e nesse problema ele tirou a vida de alguém, então um assassino. O povo pede para soltar Barrabás, e Jesus continua preso. Agora Jesus é sentenciado à morte, e ele passa pela Via Crucis, momentos de dores, flagelo, tristeza, choro. Jesus sobe àquele local aonde vai ser crucificado. Ele é preso no madeiro, é suspenso, e durante horas Jesus fica ali preso à cruz.
E as pessoas que caminharam com Jesus observavam esses fatos, sabiam que esses fatos estavam acontecendo e haviam interrogações em seus corações. Imagino eu, queridos, quantas interrogações no coração dessas pessoas. Mas não obstante as interrogações no coração dessas pessoas, para pensar um pouquinho, o mestre, o homem preso à cruz do Calvário. Diz o texto que entre meio-dia e 15 horas houve densas trevas. E enquanto estava ali, Jesus fez algumas pronúncias. E tudo isso foi participado, tudo isso foi comentado. Vamos imaginar, queridos, Jesus foi removido da cruz, foi posto no sepulcro. Vamos imaginar o dia seguinte, qual era o papo, qual era a conversa, qual era o argumento, o que se falava naquela cidade, qual era o tipo de conversa que era tratada naquele dia, o que será que as pessoas conversavam. Porque algo jamais ocorrido tinha acontecido na sexta-feira. Algo inusitado tinha acontecido. Jesus, o mestre, preso, morto. No dia seguinte, já domingo, as mulheres vão ao sepulcro, encontram o local com a pedra removida, e elas voltam e dizem, ele ressuscitou. Alguns vão ao local conferir, e realmente o corpo não está ali, e retornam e contam para os amigos. Só que eles não acreditam, alguns vão embora. E eu quero chamar a tua atenção e te fazer uma pergunta, porque foi feita no início. Como você está? Nós estamos tratando de 2 discípulos que estavam indo embora, agitados em seus corações por conta das circunstâncias. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã: você, homem e mulher de Deus, homem e mulher que tem caminhado com o Senhor Jesus, você que tem tido experiências com o Senhor, você que tem desfrutado da presença do Senhor, você que tem recebido informações quase que diárias a respeito das grandes obras que o Senhor tem realizado. Aqui em Alcântara, 38 anos, as portas estão abertas, proclamando e declarando as virtudes e as maravilhas do Senhor Jesus. Nós temos como visão que cada membro participante conheça profundamente a Deus e seja capacitado a torná-lo conhecido. É uma chamada para o conhecimento de Cristo. E eu pergunto a você nessa manhã: será que as circunstâncias da vida, será que os problemas do dia a dia, sejam eles problemas relacionados com a sua casa, problemas relacionados com o seu trabalho, problemas relacionados à sua faculdade? Quantas são as pessoas que chegaram aqui, chegam nesse lugar, levantam as mãos, louvam, glorificam, bendizem o nome do Senhor, e aí por conta de um problema circunstancial, ele desiste. Ao invés de se aproximar do Senhor Jesus e de buscar a presença do Senhor para eliminar aquele problema, ou para aprender a conviver, ou aprender a vencer aquele obstáculo, ao invés de se aproximar do Senhor Jesus por conta do problema, ao invés de ir, começa a retroceder, começa a reclamar, começa a desanimar, começa a fazer comentários que só servem para atrapalhar a sua vida. Porque, queridos, o texto nos diz que esses 2 discípulos, eles iam a caminho de Emaús conversando e discutindo sobre os fatos relacionados nos dias anteriores. Eles estavam trocando ideias sobre o ocorrido. Mas o fato do texto dizer que eles discutiam, nos diz que eles estavam argumentando.
Um estava expondo para o outro o seu ponto de vista. E eles discutindo o assunto. E nessa discussão, Jesus se aproxima. E eles nem se dão conta que Jesus está ali agora, caminhando ao lado deles. Queridos, as circunstâncias, elas têm uma força de que, se nós prestarmos atenção a ela, se nós nos debruçarmos sobre os problemas existentes, elas vão roubar de nós as verdades do Evangelho. E elas começam a impor, a trazer argumentos. E nós começamos a ver as circunstâncias como um gigante que vai crescendo, de maneira em que nós olhamos para ele e pensamos: como vamos vencer? Como vamos ultrapassar? Realmente não dá? Realmente eu não vou conseguir? Realmente está difícil? Realmente eu não vou caminhar? Realmente. E as nossas argumentações vão roubando as verdades do Senhor no nosso coração. Será que as circunstâncias têm roubado de você isso? Será que o problema com a sua esposa, o problema com o seu esposo, o problema com os seus filhos, que estavam caminhando na presença do Senhor e agora estão afastados do Evangelho, seu marido que não se converte, seu marido que não é amável, sua esposa que não te agrada, problemas no relacionamento conjugal? Será que são os problemas financeiros? Estou desempregado há tanto tempo, estou vivendo tantos problemas na minha vida, que Jesus deixou de ter o primeiro lugar, de fato, no nosso coração. Quando eu digo que Jesus deixou de ser, de fato, o primeiro lugar no nosso coração, queridos, é porque os problemas tomaram o lugar. Os problemas são tantos, ou o problema está se tornando tão constante e grandioso, que ouvir a igreja, cantar louvores ao Senhor, ler a Bíblia, se tornou algo comum. Nós não somos mais impactados pela leitura da palavra. O louvor já não nos emociona mais. Motivo para dizer que Deus é bom já não sai dos nossos lábios, testificando com aquilo que está no nosso coração. Falamos que Deus é bom porque a boca fala, mas o coração não está cheio dessa verdade. As circunstâncias, elas têm essa força. Mas nós temos aprendido que maior é o que está conosco. Maior é o que está em nós. Não existe outro, não há outro. Ele é sobre todas as coisas. Jesus é sobre todas as coisas. Ele é o grande Deus de toda a terra, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é magnífico, Ele é soberano. Jesus, por causa da sua obediência, Ele recebeu do Pai todo o poder e toda a autoridade. É esse Jesus que nós servimos, este que detém todo o poder e a autoridade. E Jesus, quando se aproxima desses discípulos, perguntam: o que é que vocês estão conversando aí? O que é que vocês estão discutindo? E o texto nos diz, primeiro, que eles estavam conversando sobre as coisas sucedidas, está no versículo 14. No versículo 16 diz que eles estavam impedidos de o reconhecer. Por que que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus? E nós, quando eu falo de nós, eu falo nós hoje. Por que que não conseguimos entender, experimentar e desfrutar de Jesus na nossa vida? Vamos ver o que que João falou acerca de Maria. João, capítulo 20. Versículo 15.
João capítulo 20, versículo 15, diz assim: perguntou-lhe Jesus: Maria, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. A pergunta de Jesus, ela é bem clara. E o texto nos diz que Maria, quando olha para Jesus, apesar dele ter perguntado, ela diz: se tu o tiraste, diz onde está. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. Queridos, o desespero, a tristeza, o choro, as angústias, os problemas da vida nos impedem de ver Jesus, de experimentar Jesus como realmente Ele é. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, lá no capítulo 28, no versículo 22, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu que estaria junto com os seus discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, crendo que o Senhor Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, como deveria ou como deve ser a nossa caminhada diária? A nossa caminhada diária precisa ser uma caminhada com confiança, uma caminhada com ousadia, uma caminhada entendendo que os problemas estão aí sim, mas o Senhor Jesus está comigo. Eu sou servo de um Deus que pode todas as coisas. Eu sou servo de alguém que detém todo o poder, todo o senhorio. Alguém que guerreia e governa sobre a minha vida. Essas verdades precisam estar firmes no meu coração. Porque, queridos, se essas verdades não estiverem firmes no meu coração, eu corro o risco de, quando o problema se levantar ao meu lado, eu olhar para o problema e ver o problema como um gigante. E muito pior, além de ver o problema, eu começo a argumentar com o problema. Realmente está difícil. Realmente está ruim. Realmente não vai dar. Porque quando eles olham, e eu quero convidar você a ler, aqui no capítulo 24 de Lucas, vamos continuar a leitura, versículo 17. Então eles perguntaram a Jesus: que é isso que vos preocupa? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes de nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que as coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Amém. Queridos, como está o coração desse homem? Olha a frase que eles usam. Ora, esperávamos que fosse ele quem iria redimir a Israel. Irmãos, quantas não são famílias inteiras que um dia estiveram nesse lugar? Quantas não são as famílias hoje que estão entre nós,
Pode ser que você não seja uma dessas pessoas, mas pode ser que haja entre nós famílias que um dia conheceram ao Senhor Jesus, mas a expectativa era que o casamento melhorasse. A expectativa era que financeiramente a coisa fosse boa. A expectativa do Senhor que tinham e que têm no Senhor Jesus é uma expectativa de que alguma coisa vai melhorar nesse mundo. As coisas agora vão mudar, porque eles dizem, esperávamos que fosse Ele quem iria redimir a Israel. Na cabeça deles, o mesmo que aconteceu com Moisés, que tirou o povo do Egito e caminhou com o povo pelo deserto, levando para Canaã, uma outra história, era o mesmo que eles esperavam, que Jesus assumisse uma posição de governo e de autoridade para que as suas vidas mudassem. A nossa vida agora não será mais a mesma, porque as coisas em Roma vão mudar. O nosso mestre chegou aí. Onde será que está a minha e a tua expectativa? Será que a expectativa está num carro novo, num trabalho novo, numa conta bancária bem-sucedida? Será que a nossa expectativa no Senhor Jesus está em, se a minha esposa não se converter, eu vou embora? Ô irmão, mas por que você está indo embora? Desistiu por quê? Eu pensei que eu ia vir para Jesus, minha vida vai mudar, mas já estou no Evangelho há 30 anos e até agora não mudou. Pensava eu que a minha vida ia ser outra, mas eu já estou há 20 anos. Queridos, aonde está e qual é a nossa expectativa com o Senhor Jesus? O texto é bem claro lá em João 3, no capítulo 3, versículo 16, quando Jesus responde, dizendo que, o texto nos diz dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A proposta do Senhor Jesus na minha e na tua vida é a vida eterna com Deus. A proposta é uma vida restaurada no nosso coração. A proposta é trazer reconciliação entre eu e Deus. O próprio texto nos diz que Jesus veio para buscar o perdido, o pecador do qual nós fomos. E aqui estamos, chamados por Ele. E nós fomos chamados e somos agora comissionados a pregar as boas novas do Evangelho, a contar para o homem e para as mulheres, para todo aquele que diz, eu preciso de ajuda, e dizer para ele, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa viver a história que você está vivendo, porque eu conheço alguém que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, vive e está com os seus braços abertos, na expectativa de ajudar você a ter a sua vida restaurada com Deus, a restaurar a tua comunhão, a mudar a tua história. O nosso papel, queridos, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. É contar as maravilhas do Senhor. É conforme está escrito em Isaías 61, anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a proposta para mim e para você. E, queridos, é um perigo ficar olhando para as circunstâncias e deixar de observar o Senhor Jesus Cristo. É um perigo atentar para o problema do lado e deixar de olhar para o Senhor. Esses discípulos afirmam, é bem verdade que as mulheres foram ao túmulo e voltaram. Os nossos amigos foram lá e retornaram. Mas, queridos, o fato das mulheres terem ido ao túmulo e retornado, o fato dos amigos terem ido lá e retornado, o fato dos anjos terem testificado, o fato do túmulo estar aberto, não mudou a realidade no coração daqueles homens. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você podemos falar muito, mas o que torna o homem pronto para ouvir a voz do Senhor é um encontro com Jesus. O homem precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu e você precisamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Precisamos ter aquele momento de relacionamento diário, eu e você. Nós precisamos ir ao Senhor Jesus diariamente, estar com Ele.
Porque o texto nos diz que eles vão caminhando. E à medida em que vão caminhando, Jesus vai contando para eles acerca do Antigo Testamento, falando sobre os profetas, contando para eles tudo aquilo que estava dito a respeito deles. E quando eles param, Jesus se assenta com eles. E no momento da ceia, ao partir o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem ao Senhor Jesus. Queridos, no momento do relacionamento íntimo, no momento do tete-a-tete com o Senhor Jesus, no momento do coração aberto, do coração sensível, do coração disponível, há uma abertura de olhos. Nós conseguimos ver, perceber, nós conseguimos sentir, porque os discípulos falam, olha, não nos ardia o coração enquanto ele falava. No momento da intimidade, o Senhor se revela. E quando o Senhor se revela, sabe o que acontece, querido? Olha, eu não sei qual o problema que você possa estar vivendo nessa manhã, ou que você viveu no passado, ou alguém que você conheça. Mas uma coisa é fato. Quando o Senhor Jesus chega, os problemas deixam de ter importância. Quando o Senhor Jesus chega, os problemas deixam de ter significado. Porque o que é mais precioso, o que é mais valioso, o que tem mais poder, agora está em nossas mãos, agora está diante de nós, agora está conosco. O maior poder sobre a terra está em mim, por isso as circunstâncias não me abalam mais. Nós temos uma proposta para esse ano de 2019. A missão desse ano é: ide e fazei discípulos. Pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, que eu e você possamos atender o chamado do Senhor, como homens e mulheres que somos discípulos do Senhor Jesus, que nós possamos atender o chamado do Senhor e dizer para o Senhor Deus, aqui estou eu, desejoso, disponível, disposto a ser um instrumento em tuas mãos, na vida de todo aquele que o Senhor quiser me enviar. E uma vez se colocando disponível e desejoso, e uma vez buscando ao Senhor, e uma vez caminhando com essa presença gloriosa, você possa ir e contar para as pessoas. Porque esses discípulos, quando tiveram um encontro com Jesus, eles abriram mão. Agora a hora não importa, o tempo de volta não importa. O que eles querem é contar para todos, realmente Jesus ressuscitou, realmente Ele vive. E agora eles estão animados, agora eles estão motivados, agora eles estão alegres. E mais uma vez, enquanto eles falam, Jesus se apresenta para todos eles. Ah, queridos, eu e você precisamos atender esse chamado. Eu quero te fazer, não uma pergunta, mas eu quero te incentivar. Eu não sei quantos pegaram aquela proposta para a leitura bíblica no período de 1 ano. Eu não sei quantos pegaram, mas eu quero incentivar você. Se esforça, querido, para você diariamente tomar mão daquela folha, ir lá e abrir a sua Bíblia. Hoje a leitura é Gênesis 37, se eu não me engano. É Salmo 19, se eu não me engano. Mas é importante que você tenha esse contato diário com a palavra de Deus, com a presença do Senhor. É isso mesmo? 37, 19, Gênesis 37, Gênesis 39, 40 e Salmo 19. Amém. Bom, a irmã está dando a informação aqui. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu vou ir. A leitura de hoje
É Gênesis 39, 40, Salmo 20, Mateus capítulo 28. Eu incentivo você, querido, a você pegar esta folha e você começar a ler diariamente. E ao ler diariamente dizer: Deus, eu quero ter um encontro contigo no meu momento diário. Eu quero te ouvir. Eu quero ser despertado pela tua palavra, porque eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu convido você, querido, a se pôr de pé. O fato é que o homem precisa ter e crer e receber uma revelação do Senhor Jesus. Porque o que faz a diferença na minha e na tua vida é a revelação do Senhor Jesus. Motive o teu coração, querido. Olha para o teu coração e busque no fundo do teu coração qual é a motivação que você tem para estar aqui hoje, nessa manhã. O que está te motivando? Eu te incentivo a buscar a motivação, que ela seja o Senhor Jesus. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. E enquanto cantamos um cântico ao Senhor, que você possa pensar um pouquinho. Que você possa, examinar o seu próprio coração. Como está o teu coração? Será que os problemas da vida, será que as dificuldades têm roubado a alegria do teu coração? Será que você não consegue mais se alegrar por causa dos problemas da vida? A caminhada diária com Jesus resolve esses percalços no seu coração. Que nada nos roube esse tesouro. Que nada nos frustre. Não há ouro, bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Coloca suas mãos no seu coração. Senhor, aqui estamos nós, a tua igreja, homens que o Senhor chamou, as pessoas com a qual o Senhor tem falado dia após dia. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, nós saímos de casa, viemos até esse lugar, e o Senhor conhece e sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Nessa manhã eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sondar cada coração no profundo, no íntimo, que as mãos no coração sejam mãos purificadoras, mãos que restauram, mãos que animam, mãos que afagam, mãos que restabelecem.
Ah, Senhor Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que, tendo os olhos espirituais, possamos contemplar o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos entender o Senhor exatamente como o Senhor é, não com a imaginação humana ou com as argumentações da razão, porque por mais sábio, por mais sabedoria que tenhamos, jamais a nossa sabedoria vai, Senhor Deus, expressar quem Tu és. É o Senhor mesmo quem traz as verdades a nosso respeito. Por isso nos colocamos e nos posicionamos diante de Ti. Limpa o nosso coração, Senhor. Remove toda sujeira, todo peso, toda lembrança, todo sentimento, todo ressentimento, todo desconforto, todo incômodo. Remove em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos nessa manhã, remove todo peso no coração, todo pensamento, Senhor Deus, que nos faz andar contrário à direção do Senhor. Limpa os nossos pensamentos. Nós queremos pensar de acordo com a Tua palavra, queremos idealizar de acordo com o Teu Espírito Santo, queremos andar de acordo com a inspiração do Senhor para a nossa vida. Por isso é que nessa manhã, Senhor, olhamos para o Senhor e Te pedimos: ó Deus, faça essa obra na nossa vida, essa obra de limpeza na nossa mente, essa obra de purificação no nosso coração, para que nós possamos contemplar ao Senhor e andar, Senhor, de cabeça erguida, e andar, Senhor, com alegria no nosso coração. Nós Te agradecemos, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do Teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de Ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre Tua face eu buscarei. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós queremos Te encontrar no caminho. Não queremos, Senhor, perturbados com as nossas preocupações, passar por Ti, Te confundindo com alguma coisa. Mas não, Senhor, queremos andar pelo caminho e Te ver no caminho conosco. Queremos correr para os Teus braços e Te abraçar, e ali, Senhor, nos descansar, sabendo que Tu és um Deus de promessas, Tu és um Deus de respostas, Tu és um Deus de consolo. Te damos graças, Senhor, por essa manhã.
Te damos graças, Senhor, pelo tempo, pelo privilégio que tivemos, Senhor, de nos encontrar nesse lugar. Leva-nos, Deus, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor. Dá-nos um domingo e uma semana abençoada em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão. Uma boa semana. Aleluia.